ou não, vambora para o vídeo. É o Pelé, não o Alisson. Mas e aí? O corintiano quer? Não. Eu entendo até que vai ser uma boa contratação se ela acontecer, porque o Corinthians perdeu o Michael, porque o Dorival com ele se dão bem, porque os dois juntos, meu Deus, mas nem o Ancelotti com o Vinícius Júnior estão conseguindo jogar. Então é o Alisson e o Dorival Júnior, não é o Vinícius Júnior com o Ancelotti na seleção brasileira. São coisas também, com o Vinícius Júnior com o Ancelotti vai jogar. Não significa isso. Acho que existe uma memória, já não é tão recente, mas das últimas trocas entre Corinthians e São Paulo, os jogadores que saíram do São Paulo para o Corinthians ganhou nessa troca. Mas eu entendo a rabugice do Crespo nessa situação, do Alisson principalmente, porque ele já perdeu o Luiz Gustavo, pode perder mais um jogador de meio. No caso do Corinthians, pode ser uma contratação que vai dar a ele uma possibilidade meio, apesar do Corinthians estar atrás de um outro volante que joga no Wolfsburg, etc. Mas acho que é uma briga realmente daquelas, por exemplo, que o Palmeiras, o São Paulo, o palmeirense e o flamenguista assistindo agora está rindo. O único técnico que pode falar que não quer nenhum jogador do Corinthians é o Felipe Luiz. E só. Até o Abel queria um ou outro. Calma. Mas eu acho que ele falou em relação aos jogadores que o Corinthians disponibilizou. Ele pode ter pensado, mas não falou. Ele falou que do Corinthians ele não quer ninguém. Aí é o que eu acho demais. O que eu acho óbvio nessa história é que o Corinthians tem 11 titulares muito bons e nenhum deles vai ser cedido numa troca pelo Alisson. E de fato... O Martínez foi titular o ano passado. Mas é que tá, né? Eu acho que aí o Dorival... O Martínez é mais jogador que o Alisson duas vezes. Eu também acho. Só que ele é louco, mas eu também acho. Só que o cara tá lá... O cara tá na Disney lá. Sim, vale a okay. pena. O Carrilho é melhor que o Alisson? Pode ser também. Só ele tá andando em campo, como Entendi, toda vez ele claro. faz no segundo ano de contrato. São outras questões. O Martins está na Venezuela até agora. Por que o Ferrares está jogando e o Martins está lá? Porque ele quer estar na Venezuela até agora. Isso. Né? E fora os outros, Hector Hernandes, não dá. O Crespo tem razão nesse aspecto. Se o Corinthians quiser contratar o Alisson, aí que tá. Eu acho que pro Corinthians seria uma boa, pelas questões todas que a Marília disse em relação às ausências do Corinthians para esse ano no meio. Maicon, Martins, Carrijo. O Dorival já não conta mais. O Carrijo ontem, se o Corinthians perde o jogo, ele ia sair como um dos vilões. Ele não tá jogando nada. Ele perambula pelo campo. Né? Ele já foi um jogador interessante, já não é mais. O Martins foi na final de Copa do Brasil brilhante, mas quando ele está afim e tal, o Tirone odeia. O Carrilho também, quando ele está afim. E acho que não vai sair troca. Se sair, é uma negociação. E aí vou pro lado do São Paulo. O São Paulo não tem que negociar jogador nenhum com o Corinthians. Pelas questões recentes, é um rival. Não tem que negociar, não tem que facilitar, a não ser que o Corinthians faça uma boa proposta. Só que o Corinthians paga. Não. O Corinthians não paga. Então o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo precisa receber. Se alguém quiser pagar X pelo Alisson, pague, cede o Alisson. Agora, fazer o que o Palmeiras fez pro Everton, tal, com serviços prestados, entrega de graça pro outro Grêmio, absurdo. É outra coisa e o São Paulo não está na condição de fazer isso. Então, o Crespo já percebeu que o Alisson está de biquinho, que o Dorival já ligou para ele e tudo mais, e vai ficar lá de biquinho, de bochecha para lá. E assim, o São Paulo não pode facilitar uma negociação por um rival. O problema é quem do São Paulo? Perfeito. Sobre o jogo, concordo plenamente com a análise da Marília. Tudo que ela falou, inclusive essa Porque eu tenho razão. Desta vez. E acho que, inclusive, que na missão de defender a vantagem, tenho exatamente a mesma leitura. Quando o Corinthians vai para o tudo ou nada e coloca o Pedro Raul, era uma situação para 3 zagueiros. E o gol acho que comprova isso, né? Entrou o Pablo Maia, não entrou um zagueiro. O Pablo Maia, além de ter entrado mal, ele tira o Danielzinho do lugar onde ele estava jogando muito bem. O Bidon não tinha nem tocado na bola no jogo. Bastou esse desajuste na marcação no meio de campo. O Bidon apareceu algumas vezes, inclusive no gol. E na hora do gol, quando o Alan Franco não consegue antecipar o Bidon, o Arboleda fica com 2 centroavantes contra ele na área, onde ele não pode fazer falta. Então, Pedro Raul e Yuri Alberto contra o Arboleda, a bola só para o Bidon e o Corinthians empata. Se você pedisse para os técnicos combinarem um placar antes da partida, eu acho que o Crespo fecharia totalmente com empate. Né? O Dorival talvez nem tanto, por quê? Porque era o mandante do jogo, porque guardou o time titular para o Clássico, né? E tinha mais condições de dominar o jogo. Em relação ao time que foi campeão da Copa do Brasil, por exemplo, taticamente era idêntico, tinham 3 ausências, 3 novidades. O Maicon foi para o Atlético, voltou o Carrijo e eles revezaram o ano passado, basicamente. E
nas ausências do Martins, que foi para a Venezuela e não voltou até agora, desde a invasão do Trump. Ele foi no parque aquático E agora, Pena vai explicar, todo Tá mundo no parque conseguiu. aquático? É, o Dorival tá pé da vida com ele, aliás, então não jogou o Martins, não jogou o Memphis, que não voltou a participar efetivamente dos treinos do Corinthians ainda. Entraram os dois garotos, então era um Corinthians muito parecido com o Corinthians, inclusive da época dos Dias, né? É um Corinthians que a gente conhece. O São Paulo, a Maria disse bem, era um time novo, com 3 caras no meio de campo que nunca tinham jogado entre eles, com o Luciano e o Lucas juntos de novo, e com a tal da linha de 4, que é um negócio também recente, né? Então, só que, nas circunstâncias, saindo na frente, estando em vantagem até os 45 do segundo tempo, claro que fica o gosto amargo para o São Paulino, ainda mais porque tem a sina de Itaquera, né? São Paulo só ganhou uma vez lá na história, e aí tem algumas coisas engraçadas sobre esse tabu. Primeiro, a única vitória do São Paulo lá aconteceu quando o São Paulo, não paulista, com o Carpini, abriu 2 gols de diferença, tinha um jogador a mais, tomou 2-1 e quase tomou um empate mesmo nessas circunstâncias. Se quiser ganhar em Itaquera, o São Paulo precisa abrir 2-0. Em resumo, não dá para ser sufocado, ser pressionado só com uma vantagem mínima, porque pode acontecer o empate e quase aconteceu a virada. Porque o Cédric salvou uma finalização do Bidu no final. E esse é um clássico em qualquer campeonato brasileiro, Copa do Brasil ou Paulista, que tem sido marcado pelo mando. Quem manda, literalmente, manda. O Corinthians não tem conseguido fazer nada no Morumbi, o São Paulo nada em Itaquera. Então esse empate, acho que acabou ficando, no final das contas, mais ou menos para os dois. E hoje está todo mundo tomando um café tranquilamente, tanto o Dorival quanto o Crespo. Ninguém. Se o Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que por motivos não é uma questão de estar bem ou mal, não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos o Jandrei, jogadores que não estavam cômodos. No São Paulo tem que estar bem. Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vai para o Corinthians, não é um problema meu. Não é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso de ninguém. Essas foram as aspas do técnico Hernan Crespo, aspas fortes e que mostra, e acho que é contundente, é a postura correta de um técnico. Ó, Alisson, e isso não é nada contra o jogador, tá? O jogador tem total direito de querer a negociação. Acho que tá todo mundo ali na sua. O Alisson quer sair? Beleza, meu irmão. Então, ó, vai treinar separado até resolver esse problema. Só que aí, meu irmão, se a gente não encontrar uma solução boa para o São Paulo, você vai ter que voltar. Porque você tem contrato. Ou você rescinde e abre mão de tudo que você tem a receber. Entende? E o São Paulo também tem uma dívida aí com você de direito de imagem, abre mão também. Já que você quer ir embora, a gente entra aqui num consenso. Então acho que foi uma aspa interessante aí do técnico Hernan Crespo, que deu uma alfinetada aí em toda essa situação também. Você achou a mesma coisa? Quero saber de vocês aí, a opinião nos comentários, Que tá? é sobre colocar o futebol no centro, ele fala. E aí ele fala sobre melhorar muitas coisas, não só o time, não só reforços, mas melhorar muitas coisas. E isso, claro, que ele está falando dos salários atrasados, de direitos de imagem que estão em atraso. Sempre está um mês atrasado. A promessa agora com o Arrim Assis como novo presidente em exercício, é um foco nisso. Se isso acontecer, o Arrim Assis vai estar coberto de razão e vai cair nas graças do futebol do São Paulo. Porque trabalhar com salários em atraso, ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta, o jogador não gosta. Então isso é básico. Outras as coisas que ele falou sobre mais tranquilidade agora com esse momento político. Falou sobre o Alisson, se ele quiser sair, tchau e bênção. Quem tem que ficar no São Paulo, quem quer. Então vamos lá, resultado. eu vou trazer... 1-1 é um resultado bacana contra o Corinthians. Lucas, eu vi muita gente falando que o Lucas foi mal, o Lucas não consegue dominar a bola e tal. Rapaziada, há 3 meses atrás o Lucas não conseguia correr, pular, acelerar, girar em velocidade, dar bote para defender, ajudar. Hoje ele consegue. Ele precisa melhorar? Muito. Ele é perto daquele Lucas que nos ajudava no passado? Não é. Mas clinicamente ele tá bem. Todo jogo ele quebra, como os caras falavam, uma fibrose mental. É aquele movimento que doía, que você faz o teste no jogo e não dói mais. Você, opa, não dói. Aí você faz um segundo movimento que doía, não dói mais. Aí você fala, opa, eu consigo. Ele tá ainda sem ritmo de jogo? Tá, o cara ficou 8 meses sem jogar, quase 7, sei lá, com dor, sem jogar. Tá sem ritmo de jogo, tá sem confiança, tá sem um monte de coisa. Mas o copo meio cheio, ele voltou a fazer os movimentos à la Lucas.
e é questão de tempo dele se condicionar fisicamente e voltar a nos ajudar. Confia, ele vai voltar ao que era antes, ele tá se preparando para isso e eu vejo ele como um copo meio cheio. Caleri, de novo, entrou um pouco, 5 minutos só, mano, tá tranquilo. Poderia ter entrado antes? Cara, tava um jogo pegado, tá, os caras estavam sentando a porrada, o Caleri volta de ligamento cruzado. Eu acho que é um movimento natural meio que proteger ele. Contra a Portuguesa, não. Contra a Portuguesa vai pro choque. Mas hoje eu acho que essa preocupação com o Caleri, essa dosagem de tempo com ele, foi legal. Eu gostei. Ele vai jogar muito. Tem muito jogo ainda pra ele jogar. Que E é mais? por isso que a gente, em se confirmando todas as informações, a gente vai lutar, assim como vamos lutar pela exclusão de Douglas, Mara e tantos outros quantos forem aparecendo que tenham qualquer mínima participação em esquemas fraudulentos, porque o São Paulo é vítima dessa situação. É importante que fique claro e que a diretoria e a presidência eleita, que o Macias que está tomando pé da situação, encarem o São Paulo como vítima de todos os atos que foram praticados, desde o camarote até movimentações de altas quantias em dinheiro.